Oi pessoal, paz e graça da parte de nosso Senhor, amém? Que você tenha um dia maravilhoso, cheio de paz, de alegria, de felicidade, de tranquilidade. Que você tenha um dia tipo Deus, um dia completo, cheio de bênçãos, repleto de bênçãos. Que todos os males que te assombram, os medos, que todo o trabalho feito contra você, para o seu trabalho, para a sua família, simplesmente evapore, desapareça. E eu mando desaparecer com a autoridade que me foi dada, como servo de Deus, como ministro do Evangelho. Eu abençoo você e a sua casa. Ainda há tempo. A gente acha que a vida está passando rápido demais e não vai dar tempo de realizar todos os sonhos, mas eu quero dizer a você que vai dar tempo sim. Vai dar tempo por um motivo muito simples. Deus é o Senhor de tudo, inclusive do tempo. Primeira questão. Segunda questão. Ele prometeu que vai fazer tudo que cumpriu na sua vida. Ele, quando mandou você aqui, não mandou você por nada. Então ele vai cumprir tudo que prometeu a você, tá certo? Não tenha medo de nada. O perigo não pode te afrontar. O medo não pode te afrontar, porque você pertence a Deus. Tá bem? Lembre-se disso. A gente já conversou em todos os vídeos e falou sobre isso. Você é um pedacinho de Deus. É um pedacinho de Deus. Então é impossível que alguém possa fazer um trabalho de macumba e funcione contra você. A não ser, evidentemente, que você aceite. Você pode aceitar. Lá vem a macumba para cima de você. Você sentiu que tem alguma coisa dando errado. Você pode reverter a situação? Pode. A encomenda pode voltar? Pode. Volta com juros e correção para a pessoa deixar de ser atrevida e não mexer com o que não serve, com o que não presta. Tá bem? Eu quero dizer que eu amo muito você. Olha, você vai ter que fazer uma viagem rápida ao 1º grau. Nem eu me lembro mais onde foi, em que série eu aprendi sobre isso. Mas veja, preste atenção. Vamos trabalhar, porque nosso tempo é muito curto. No passado, há milhões de anos, este planeta onde nós vivemos, tem mais de 4 bilhões de anos. Não é um planeta novo. Há um lapso de tempo na história bíblica. Por quê? Porque o livro de Gênesis, ele começa, na realidade, num período em que a Terra era sem forma e o Espírito Santo ele planava por sobre as águas, por sobre os abismos. Então perceba no livro de Gênesis, ou através do livro de Gênesis, leia o livro de Gênesis e você vai entender como a Terra era no começo. Mas, como em tudo que o ser humano mete a mão dá problema, meteram a mão na Bíblia lá no passado, nas Escrituras Sagradas, e muito foi perdido. Mas a história é 1 bilhão de vezes mais linda do que você pensa. Inclusive a própria Bíblia em si. O livro sagrado, as Escrituras Sagradas, elas foram, de certa forma, cortadas. Uma boa parte delas que não deveria foram cortadas. Mas há fatos que são inegáveis. Não adianta, não mexa nas coisas de Deus porque não adianta. Não catuque, não tente inventar o que não serve para nada. Por quê? Porque você precisa ter um entendimento, criatura divina, de que tu vai morrer, tu vai partir, tu vai sair daqui e voltar para casa. Ou não, tu pode não voltar para casa dependendo do serviço que você tiver prestado a ele aqui. Porque ele chama você para servir, ele escolhe você para servir. E se você não quiser, pode prestar atenção, ele fecha todas as portas. Você vai morrer tisgo debaixo de um viaduto. Mas nada na sua vida vai funcionar. Só vai começar a funcionar quando você começar a servir a ele. Por quê? Porque ele escolheu você. E não é maravilhoso? Não é lindo? Você vai ver coisas incríveis. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, esse planeta tem mais de 4 bilhões de anos. Vamos falar de geografia. Não estou falando nada de religião. Tá bom? Vamos entrar no campo de geografia. Vamos entrar na geografia. Vamos mergulhar um pouquinho na geografia. Bom, primeiro, mais de 4 bilhões de anos. Todos nós, na face desse planeta, estudamos isso no 1º grau. Se você não sabe do que eu estou falando, provavelmente você nem sequer estudou. Mas você precisa estudar, ainda dá tempo, sempre dá tempo. Mas há 4 bilhões de anos esse planeta existia. Ótimo, tudo bem.
há mais ou menos 100 milhões de anos atrás, houve um período chamado de Cretáceo. Houve um período Mesozoico, não sei se o termo é esse, talvez seja, faz tanto tempo, né? Mas tudo bem, o fato é o seguinte, veja só, existem arqueólogos, existem geólogos, existem historiadores, é o mesmo que você pegar esse pessoal todinho e dizer que eles são doidos. Tem faculdade de arquitetura, tem faculdade de geografia, tem tudo, tem faculdade de tudo. Então você estuda sobre tudo, você estuda sobre a Terra, sobre as composições da Terra, você descobre de forma científica que esse planeta realmente, uma boa parte dele foi coberto por água, o que fica bem claro e serve de prova até para Deus, quando Deus fala sobre o dilúvio. O dilúvio existiu, vá lá em 7 cidades no Piauí e olha as rochas que tem lá. A coisa mais linda do mundo é como se você estivesse no fundo do oceano, mas não tivesse água. Por quê? Porque o mar recuou. Havia no passado, primeiro, esse planeta é muito mais antigo do que todo mundo pensa. Os pastores, normalmente, dentro de uma igreja, não falam sobre isso. Por quê? Porque ou eles não têm entendimento, ou não estudaram, ou são frouxos, não têm coragem de encarar a realidade. E isso atrapalha os planos de Deus. Por quê? Porque nós continuamos há séculos patinando na mesma teologia. Há séculos a gente não sai do lugar. O universo evolui, a Terra evolui e a gente não sai do lugar. Eu vou te dar um exemplo simples disso. No passado havia um camarada chamado Tesla, Nikola Tesla, sou fã dele. E veja que coisa interessante, uma vez perguntaram numa entrevista a Albert Einstein o que ele achava de ser o ser humano mais inteligente da face do planeta. Aí ele disse, eu não sei, pergunta a Tesla. Vai estudar. Procure isso já que você gosta de Zap, Google, procure isso aí, é uma história bem interessante. Mas Tesla não pensava a mesma coisa de Einstein não, tá? Tesla era meio encrenqueiro. Mas Tesla é o pai da corrente alternada. É o pai da eletricidade, da corrente alternada. Ele, na época dele, há centenas de anos atrás, ele disse que a energia poderia ser transferida de um canto para o outro sem a necessidade de cabos. Agora, abre a internet, veja como são as coisas. Abra a internet e veja lá nesses sites que vendem bugigangas que já existem meios de carregar o seu celular sem precisar conectar na parede. A energia passa do equipamento para a bateria do seu celular. Tesla estava certo ou estava errado? Da onde veio a inteligência de Tesla? Foi concebida por Deus. Por quê? Porque Tesla se deu ao trabalho de estudar. Por que Einstein era tão inteligente? Porque Einstein se deu ao trabalho de estudar. E foi, evidentemente, nenhum deles, preste atenção. Se fosse assim, todo mundo na face do planeta era professor. Todo mundo sabia de tudo. Mas Deus escolhe pessoas para explicarem para a humanidade como as coisas funcionam. A humanidade vai evoluindo. Tudo que você pensa dentro de você que parece ser ficção científica, em alguma parte do universo já existe. E vai existir aqui também, vai fazer parte do nosso universo. Mas vamos tentar de novo, é que é tanta coisa, é uma massa tão grande de informações que a gente tem que ter cuidado para não estar fugindo toda hora. Vamos voltar, a gente estava falando que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, a gente estava falando que há mais de 100 milhões de anos existiam espécies de dinossauros. Por quê? Porque as pessoas, os profissionais que lidam com esse tipo de coisa, os arqueólogos que estudaram muito para isso, que têm que ser reconhecidos como pessoas inteligentes que se dedicaram, conhecem muito bem isso. Então, houve uma época no passado em que existiram dinossauros, eles não existem mais. Mas os dinossauros foram extintos há mais ou menos 65 milhões de anos. 65 milhões de anos, ótimo. Agora vamos ver a questão do ser humano. Nós temos fósseis de ser humano que tem milhões de anos, inclusive um dos mais
antigos foi descoberto aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte. Não me lembro o nome dela agora. Mas inclusive ela foi transferida para aquele museu do Rio que pegou fogo. Mas tudo bem, ótimo. O que eu quero dizer a você é o seguinte, veja, pare para prestar atenção. Há milhões de anos atrás, uma espécie já existia na face desse planeta. Uma espécie já existia na face desse planeta. Se você disser, não, isso é um absurdo, você está dizendo isso para toda a cadeia que envolve cientistas, geólogos. Você está dizendo que todos eles são pessoas doidas e mentirosas. Por quê? Porque foram eles que estudaram e desenvolveram mecanismos através dos quais essas provas são incontestáveis. Agora, se você não quer entender, aí é outra coisa, você entende o que você quiser, mas o fato é que o ser humano é muito mais antigo, a raça humana é muito mais antiga do que as próprias escrituras afirmam. Aí você pergunta a mim, então quer dizer que as escrituras são mentirosas? Não, de jeito nenhum. Tudo que está na escritura sagrada tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus. O paraíso existiu na terra? Existiu. Adão e Eva existiram? Existiram, sim. Biblicamente falando, de acordo com a cronologia bíblica, a Terra teria mais ou menos entre 6.000 e 9.000 anos, de acordo com a cronologia bíblica. Porém, entenda o seguinte, é uma opinião minha. Essa é uma opinião minha. É uma coisa que precisa ser avaliada. Deus, quando veio para a Terra e criou o paraíso, ele criou para si uma espécie de ser humano que no futuro deveriam se tornar levitas, adoradores. Ou seja, Deus criou a raça, uma parte da raça humana apenas para adorá-lo. É complicadíssimo de entender, mas você só vai conseguir entender esse vídeo se você tiver estudado. Eu recomendo a você que estude mais um pouquinho para depois você assistir esse vídeo. Ou se você é um profissional da área, se você tiver se preparado, se você tiver se qualificado, você sabe muito bem do que eu estou falando. Biblicamente falando, entre 6.000 e 9.000 anos. Ótimo, o paraíso existiu. Antes disso, havia civilização no planeta? Haviam espécies de seres humanos. Já haviam. E os dinossauros existiram? Existiram. Foram dizimados da Terra. Aí é outra história. Eu não quero falar de dinossauro agora porque não vem ao caso. Mas existiram? Também existiram. Veja que coisa interessante. Você já ouviu falar num continente chamado Pangeia? Já? Pangeia era um continente único. Quando há bilhões de anos atrás, esse planeta não tinha a característica geográfica que ele tem hoje. Ele era um continente só chamado Pangeia. Aí o continente foi partido e separado. Foi ao longo de milhões de anos se separando. Hoje nós temos hemisfério norte, hemisfério sul. Hoje nós temos um continente europeu, nós temos o continente asiático, nós temos o continente americano. E esses continentes, eles continuam se afastando, eles continuam se movimentando eles continuam se movimentando. Onde é que você pode entender melhor isso? Pesquisa depois um cantinho, se não me engano, na Noruega, onde mergulhos são feitos e você desce a uma profundidade onde você consegue colocar as mãos nos dois continentes. Nos dois continentes, você consegue tocar de uma vez só nos dois continentes. Mas esses continentes, cientificamente comprovado, continuam se afastando. Então a gente continua num processo evolutivo. Ótimo, tudo bem. E o que isso tem a ver com a questão? Charles Darwin, houve no passado um camarada chamado Charles Darwin, e ele estudou muito. Ele fez uma coisa que 90%, 99,9% dos seres humanos não fizeram. Ele estudou, ele se preparou, se qualificou
ele recebeu um dom para entender como funcionavam vários mecanismos. E existiu outro também. Existia Charles Darwin, que defendeu o darwinismo, e existiu outro que eu esqueci, me perdoe, agora eu vou me lembrar dele e vou falar para vocês, porque às vezes é muita informação chegando para passar tudo, é uma confusão, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar um pitaco na história, mas o fato é que Charles Darwin não está de um todo errado. Parece loucura, mas as coisas de Deus são loucura. Charles Darwin não estava de todo equivocado. Ele só não entendia, ou não aceitava, ou não quis entender Deus. Ele só não quis dar a Deus a credibilidade necessária ao Criador de tudo. Uma vez eu disse em uma aula minha, olha, preste atenção, a vida dos seres humanos nesse planeta é muito mais antiga do que se pensa. Há uma teoria que diz que você é a sequência de um processo evolutivo. Você é uma espécie evoluída de seres que viveram atrás. E há milhões de anos atrás. Isso é fato, você não tem como negar isso. Está na própria história que você estudou lá no ginásio. Você não vai ter como negar isso nunca. Então você é fruto realmente da evolução da espécie. Uma parte, preste atenção, uma parte dos seres que habitam nesse planeta são frutos do processo evolutivo de uma espécie que também foi criada por Deus. Quando você olha para o chinesinho com um zoinho assim, quando você olha para um africano, quando você olha para um europeu, quando você olha para um nórdico, aquele povo grande, branquelos vikings, por exemplo, você para perceber uma coisa interessante. Veja os índios, veja a quantidade de seres com características diferentes que existem na face do planeta. Tudo isso se dá a partir de um processo evolutivo. O europeu ele tem características diferentes de nós brasileiros. Nós moramos numa região tropical. O clima e as condições, o tipo de alimentação interferiu na nossa criação. E nós temos a aparência que nós temos. No continente europeu, eles têm outro tipo de clima, eles se alimentam de outros tipos de alimento, eles têm características diferentes. Porém, o que eu quero dizer a você é que todo ser na face desse planeta foi criado por Deus. A teoria da evolução das espécies não está de um todo errada. Ela tem realmente a sua parcela de veracidade. Onde é que Darwin escorregou? Onde foi que Darwin se deu mal? Quando ele esqueceu de dar a Deus a credibilidade pela criação do ser humano, de todo tipo de vida na face desse planeta. Ele cometeu o maior erro da vida dele ali, porque ele poderia ter dado a Deus a credibilidade necessária pela criação do ser humano. Eu dei uma vez uma aula sobre teologia e eu disse o seguinte, olha, não interessa de onde você veio, não interessa se você é descendência do macaco, não interessa se você é descendência do chimpanzé, não interessa se você gosta de subir em árvore, não interessa se você gosta de comer banana. O que interessa, meu irmão, é que você foi feito pelas mãos de Deus. Não muda absolutamente nada. Sabe o que é que muda? Zero. Por quê? Porque você é criatura de Deus. Você foi feito pelas mãos de Deus. Você é co-herdeiro de Deus. Junto com Jesus Cristo. Junto com Jesus Cristo. Onde é que está o problema? Você não quer entender. Você acha mais fácil comprar uma teologia numa livraria, você acha mais fácil comprar uma teologia numa sala de aula do que parar para conversar com Deus e pedir a Deus para te explicar como funcionaram as coisas. Deus amou esse planeta. Deus amou desesperadamente esse planeta. Deus fez as malas
Deus percebeu que aqui havia um grande problema. Que problema? O ser humano tinha uma tendência para o que não presta, para o que era ruim. E Deus começou a ficar chateado. Aí Deus pegou e voltou para a casa dele e deixou aqui seres para cuidarem do seu jardim particular, o jardim do Éden. E os seres que cuidavam do jardim do Éden caíram na besteira de se meter com um ser que foi desprezado em outro lugar. Aí é outra história, aí é outra conversa. Mas o fato é que veio um ser de lá, problema deles, briga de lá entre eles, ele veio para cá e infectou as criaturas feitas por Deus, criadas por Deus, para trabalhar para ele, desde o jardim do Éden. Adão e Eva cuidavam do jardim do Éden. Foram programados e preparados para procriarem e cuidarem de todo o planeta, de serem uma espécie super inteligente e cuidar de tudo. Porém, algo lá atrás deu errado e Deus teve que consertar. Deus consertou. Quando Jesus veio para esse planeta, ele veio para consertar um erro cometido por alguém que tinha saído de lá. Satanás, ou Lúcifer, se você preferir, era um anjo de luz. Era um ser ultra, giga, hiper, mega poderoso. Ele perdeu o poder? Não. Ele não perdeu o poder. Deus tem essa característica. Depois que Deus dá, Deus não tira. Então Deus deixou esse ser com poder, mas Deus vigia ele 24 horas por dia para ver o que ele está fazendo. E Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Você quer servir a Deus? Ótimo, a sua vida vai ser uma maravilha. Você não quer servir a Deus? Aí Deus diz assim: Satanás, pode pegar para tu aí que eu não quero não. É assim que a coisa funciona. Você pode até achar que é loucura, mas é assim que as coisas funcionam. Quando você estudar e se preparar, você vai entender que é exatamente assim que as coisas funcionam. Mas vamos tentar novamente voltar ao assunto. Já existia uma raça nesse planeta, mas Deus criou outra raça para se sobrepor a essa. Todo tipo de ser vivente na face desse planeta. O povo dele, os levitas, para ensinarem as outras espécies quem é Deus, falar sobre Deus, explicar como funciona o universo. Mas o ser humano se corrompeu. O ser humano olhou para Deus e disse assim: eu não quero saber disso não. Eu prefiro aproveitar as coisas da terra. Eu prefiro aproveitar bebida, mulher, praia. Eu prefiro aproveitar as coisas desse planeta. Eu não quero saber das coisas dos outros planetas não. Não me interessa. Você olhou para Deus e disse: não me interessa. Aí Deus disse: tá bom. Então você também não me interessa. Tudo bem? Tudo bem. E foram assim que as coisas aconteceram. Hoje, no estágio que nós temos hoje, os levitas, o povo de Deus, a nação de Deus constituída, continua existindo. Mas há uma parcela da humanidade que não foi produzida para servir a Deus, mas tem os mesmos direitos e a mesma chance de servir a Deus, desde que aceite as normas do reino de Deus. Você ama a Deus? Você aceita Jesus como único, exclusivo, suficiente e eterno Senhor e Salvador da sua vida? Você está decidido a seguir as normas que foram deixadas por Deus? Ótimo. Então Deus te aceita como filho, Deus te reconhece como filho, Deus arranca de você a podridão que você tem, Deus te reveste com vestes novas e te coloca para trabalhar para Ele. Quando você partir, você vai voltar para casa em paz. E se você não quiser, Ele evapora você. Rápido assim. E se você foi muito ruim, aí antes dele te evaporar, você vai apanhar e muito. O inferno foi criado para os anjos. O inferno foi criado no início para anjos caídos. Porém, está assim de ser humano, de gente
que desonrou a Deus, de gente que fez com que Deus ficasse com raiva. Tá assim, ó, de gente lá, esperando a hora do julgamento. Vai haver um tempo em que Deus vai limpar esse planeta, vai levar todo mundo, e todo mundo vai entrar na filinha, cada um vai passar pelo seu julgamento. Se você tiver feito tudo certinho, ótimo, você passa para a direita. Se tiver feito besteira, fila da esquerda, fogo, você vai ser destruído. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. E evidentemente, como nós sabemos, há seres que vão ficar aqui até a destruição do planeta. Tem seres que vão ficar presos aqui e não vão conseguir sair. A gente vai falar sobre isso depois em outro vídeo. Hoje o intuito era explicar a você que esse planeta é muito mais antigo do que essa turma, de que uma parte da teologia pensa. A cronologia bíblica está correta, da mesma forma que a cronologia estabelecida pelo ser humano que estudou, pelos arqueólogos, também está parcialmente correta. O ser humano é de fato, uma parcela do ser humano é de fato reflexo da evolução da espécie, mas não como Charles Darwin dizia, não como ele pensava. O ser humano foi se adaptando, continua se adaptando até hoje. Até hoje o processo evolutivo continua funcionando. Só você que não percebe. Você precisa estudar para entender que existe um processo evolutivo em pleno funcionamento. Mas para compreender isso, você tem que pedir permissão a Deus. Você tem que pedir a Deus. Você tem que fazer amizade com Deus. Olha, Deus pode explicar a você tudo o que você quiser. Nada fica oculto. Ele não faz questão de guardar nem esconder nada. Tudo. Ele está ávido por te explicar. Ele quer te explicar. Mas você tem que sair da papinha, do mingau. Você tem que crescer. Você tem que crescer na fé e no entendimento. Você tem que crescer no relacionamento com Deus. Cresça no relacionamento com Deus e Ele vai te explicar tudo direitinho como funcionou. Ele vai dizer, meu filho, realmente eu fiz aqui o paraíso, escolhi desenvolvi um tipo de ser humano, que é você, que eu amo muito, mas infelizmente as coisas deram errado. Um dos seres que cuidava das coisas para mim veio aqui, fez uma besteira, injetou em você o pecado. Aí eu tive que mandar para o meu filho pagar por todos esses equívocos, por todos esses erros, mas você só tem direito a ser lavado e limpo se você aceitar a verdade dos fatos. Se você se colocar debaixo da autoridade de Jesus, aí Ele vai cuidar de você, vai cuidar do teu corpo, vai limpar a tua alma, vai apagar os teus pecados. Deus diz que existe o mar do esquecimento. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Não é lindo isso? Mas para chegar até aí você precisa buscar Deus. Busque Deus, busque se informar. Não haja como um tolo. Realmente todos esses seres existiram, fizeram parte do nosso passado. Havia um continente grande, haviam seres muito antes da formação do Jardim do Éden. Existiam seres aqui, criados pela mão de Deus, através de um processo muito, ultra, giga complexo, que um único ser, ou dois, o darwinismo, quase que eu me lembro do nome do nosso outro amigo, mas são muito parecidos, os dois processos evolutivos são muito parecidos. Um acredita que você é a evolução da espécie do seguinte ponto de vista: você conseguiu se adaptar melhor às condições do planeta. E o outro acredita que você desenvolveu mecanismos ou partes que você pode utilizar. Por exemplo, por que eu desenvolvi o braço? Porque o braço serve para alguma coisa. Se eu não precisasse do braço para pegar alguma banana, eu tinha braço? Não, eu nem tinha braço. O outro pensa dessa forma. Mas são muito parecidos, muito semelhantes.
Tá bom? Eu quero que você entenda isso, eu quero que você raciocine sobre isso. Eu preciso que você estude. Estude, vá estudar. A humanidade está se afundando, se acabando, porque não está se dando ao trabalho de estudar. Quer pegar tudo moidinho, feitinho, papinha. Não existe. Você vai ter que compreender na marra como é que as coisas funcionaram. O povo de Deus existe na face desse planeta. Este povo foi criado pelas mãos de Deus e foi separado apenas para servir a Deus. É uma nação chamada de levítica. O povo, os levitas, servem a Deus em todo o planeta. Mas isso não quer dizer que os outros seres que foram criados pela cadeia evolutiva não sejam filhos dele. São do mesmo jeito. Portanto, não haja como um louco, não haja como um tolo. Não exclua a pessoa por causa da cor. E para terminar esse vídeo, eu quero dizer a você uma coisa que eu vi uma vez e eu fiquei, caramba, eu quase choro de alegria. Olha que eu choro por qualquer coisa. É o caos. Mas um estrangeiro recebido no nosso país, um imigrante, ele foi maltratado por causa da cor, porque era negro. E ele disse assim, eu nunca vou esquecer isso, nunca, está gravado no meu coração. Ele disse o seguinte, ele disse, não sei, ele falando do jeito dele, da forma dele, eu não sei por que fazer isso comigo, com a minha família, porque se você me cortar meu braço e cortar o seu braço, vai sair o sangue da mesma cor. Nossa, isso foi lindo demais de ouvir. Lindo demais. Você pode pegar qualquer ser humano na face desse planeta. Faz um corte no teu dedo e faz um corte no dedo dele para ver o que sai. É como essa história de sangue azul. Misericórdia, está repreendido, tá amarrado com corrente de navio em nome de Jesus. Sangue azul, uma ova. Sangue azul é Jesus. Se alguém tem o direito de ter sangue azul é Jesus. Só ele, só a família real. Só eles. E ponto final. Vamos parar com tolice, gente. Vamos parar com esse absurdo. A Catedral de Notre Dame pegou fogo, recebeu bilhões para ser reconstruída. E enquanto isso, os nossos irmãos morrendo de fome na África, morrendo afogados, atravessando os oceanos para fugir de guerra. Deus te dá inteligência para tu criar a cura para o câncer, tu cria uma arma nuclear. Você tá doido? Você é doido, é? Você é doido? Uma nação que não tem nem o que comer. Uma nação que não tem entendimento, que não quer entender Deus. Uma nação que não aceita Deus, receber o entendimento de Deus para crescer, para se evoluir. Aí desenvolve armas nucleares. É fato. Não tenha a menor dúvida de que nós vamos ter uma hecatombe nuclear. Vamos ter, mais cedo ou mais tarde. Pode se preparar. Nós vamos ter. O povo de Deus certamente será removido antes. Deus vai tirar o povo dele daqui. Antes que isso aconteça. Por quê? Porque o que nós queremos, o que nós desejamos é que o ser humano viva em paz, em alegria, em felicidade. O que nós desejamos é que a tecnologia seja utilizada para que a gente aprenda como Deus fez as coisas. Deus está lá na frente e Deus está na faculdade e a gente está dentro da creche ainda. A gente continua dentro da creche, enquanto Deus já se formou há zilhões de anos. A gente continua acreditando na mesma besteira. Eu perguntei para os meus alunos, quem acredita em dinossauro? Ficou um olhando para a cara do outro, parecia que eu tinha perguntado algo de extraordinário. Eu disse, gente, acaba com isso, vamos crescer. Quem acredita em dinossauro? Aí todo mundo levantou o dedinho assim, escondido por trás da poltrona. Eu disse, realmente eles existiram. Ou vocês estão chamando os arqueólogos de doido? Tu acha que